É claro que o tema é de extrema importância, nós também reconhecemos e já conhecemos que já estão cá connosco em São Bartolomeu de Messinos, a Algar Talhos. Ora, o Concelho de Silves tem uma área praticamente quase de 700 km². Por isso nós, a área, temos o mais do que suficiente para podermos então ter cá uma estrutura desse género. Depois, pelos valores que nos foram apresentados aqui, tem mais do que justificação para que seja efetivamente no Concelho de Silves. E é claro que sim, que abraçamos este projeto e é claro que sim, que nos iremos mover, mas cabe a vocês, neste caso concreto, e eu permita-me que vos diga isto, que haja uma argumentação sólida com aquilo que acabou de referir aqui, todos estes horários, todos estes constrangimentos que foram apresentados por vós, que vocês estão mais dentro do terreno do que propriamente nós, que vamos politicamente defender uma situação. Eu agora aprendi algumas coisas, não sabia bem destes termos e desta legislação que obriga, após o gato estar morto, o tempo que tem que ser a distribuição feita e todas essas coisas, e era necessário que vocês daqui resultasse um documento que nos permitisse a nós, autarcas, e neste caso concreto, a nós, este Executivo da Câmara, porque queremos que isto chegue ao nosso Conselho, que vai em particular então para a freguesia de São Bartolomeu de Messinos, que tem uma vasta área e que fica central, porque temos aqui precisamente a autoestrada, temos comboio, temos todas as vias que confinam neste local, o que lhe dá extrema importância. Claro que poderemos ponderar outros locais, mas que seja no nosso Conselho, obviamente, mas sem dúvida alguma com essa argumentação dar-nos armas para podermos discutir efetivamente com quem de direito para puxar para o nosso local e para o nosso Conselho concretamente. É importante o turismo, mas também são importantes outras atividades económicas, nomeadamente as pescas, nomeadamente a agricultura, nomeadamente a produção de gado e outras. De facto, vivermos só do turismo não é bom, até porque é uma atividade muito sazonal e, por outro lado, é uma indústria muito sensível. No caso de ocorrer algum problema, todos nós sabemos as grandes dificuldades que teríamos aqui no Algarve. Portanto, é sempre bom que haja outras atividades para além do turismo, por exemplo, também ligados à serra, produtos endógenos, etc. E, de facto, a questão da agricultura e da produção de gado é uma das atividades ancestrais aqui desta região e que deverão continuar e que a questão do matador ter desaparecido em 2007 representou um grande prejuízo para a região e, nomeadamente, para os produtores relativamente nesta matéria. Porquê? Porque já foi aqui dito, em termos concorrenciais é muito mau, portanto tem problemas concorrenciais e, por outro lado, tem muitos problemas, inclusivamente muitas pessoas se deviam fixar nessa área, não se fixam porque têm de facto esses problemas. Por exemplo, quando desapareceu o matador em Lolé em 2007, por exemplo, sei que os produtores levavam o gado para outros matadores na altura, não sei se hoje ainda acontece, como por exemplo Souzel, Reguengos de Monsaraz e outros, portanto fazia uma média ida e volta, porque tem que ir lá colocar o gado, depois tem que ir buscá-lo à partida, terá que ser assim. Portanto, são sempre duas viagens de ida e volta. E, em alguns casos concretos, aqui falou 100, 200, 400 quilómetros, em alguns casos foram quase 1000 quilómetros. Portanto, isso é incompatível, não se consegue, de facto. E, de facto, fico muito satisfeito que a Sra. Presidente de Câmara tenha disponibilizado um espaço para a criação desse matador, outros matadores, aqui não me pronuncio porque não tenho conhecimentos técnicos dessa área. O José Domingos falou que seria necessário mais do que um matador, mas se tivéssemos um, já à partida seria uma mais-valia, porque em termos de distância será muito diferente, por exemplo, numa ponta do Algarve do que ir para o Alentejo ou para outra zona muito mais longe. E também, já agora queria acrescentar que ainda há uns meses também tive uma reunião com o Sr. Presidente de Câmara de Lolé, ele próprio disse, não, está aí os terrenos, estão ali, também estará disponível, portanto já temos aqui, convém, duas autarquias que à partida estão disponíveis para ceder o espaço. Naquilo que me toca, portanto, o Bloco de Esquerda, logo fizemos várias iniciativas, inclusivamente em 2009 questionamos o Ministério da Agricultura, o próprio Ministério admitiu, de facto, a criação de um matador no Algarve, desde que correspondesse às condições técnicas exigíveis, de saúde, sanitárias, de salubridade, etc. E, por exemplo, é muito importante terem sido aprovadas duas moções, uma em 2009 e uma recentemente, há cerca de 15 dias, na Assembleia Intermunicipal do Algarve, por unanimidade. Isto é,
todas as forças políticas aprovaram e, quanto a mim, penso que todos estaremos de acordo, isto é uma matéria transversal a todas as forças políticas, porque é importante para o Algarve. É importante não só para os produtores, mas é importante para a economia do Algarve. Foi-nos dado, então, uma relação de total de animais que vão para abate. E nós temos de bovinos 8.086, caprinos 16.340, ovinos 70.890. E estas são as espécies, ou são os animais que vão para abate relativamente àquilo que são abatidos na região, relativamente a... E é claro que com o matador, e nós defendemos um matador público, sem dúvida alguma, aquele senhor estava a referir isso mesmo, nós defendemos efetivamente um matador público no Algarve regional e, claro, e em particular, como eu estou a falar de Silves, no Concelho de Silves, porque os dados que nós temos aqui, e agora permita-me que faça aqui um reforço desses mesmos dados, nós temos aqui na nossa zona cerca de 58.325 cabeças que são abatidas no nosso concelho, no Barlavento. Relativamente aos outros, é considerável e deve-se ter em consideração, e isto é um dado que é muito importante para que se possa debater. Agora, também, se me permitir, e eu compreendo perfeitamente a intervenção daquele senhor que está um pouco descrente de todas as nossas atitudes, e isto porquê? Porque os nossos deputados que nos representam, e eu peço imensa desculpa, não me estou a referir a si, têm que ter a mesma postura, quer aqui ao pé das pessoas, quer quando estão na Assembleia, porque a 125 e a via do Infante já têm sido debatidas, a sua postura aqui é uma e quando vão votar é outra completamente diferente. Por exemplo, e já agora, embora este não seja o tema, mas também não queria deixar passar uma palavrinha, de facto a luta contra as portagens da via do Infante já teve milhares de participantes, teve centenas, teve dezenas, mas não é fácil ter uma luta durante 6 ou 7 anos, é muito difícil, não é? Mas fizeram-se grandes movimentos e neste momento a luta continua, portanto só quem é fraco é que poderá desistir. E relativamente ao matador, de facto, ainda há aqui algumas ideias que eu não queria deixar de referir. Por exemplo, a nível também da legislação comunitária e das várias entidades com responsabilidade nesta área do rural, da criação de gado, etc., as indicações que eles têm, as recomendações, é que os animais devem percorrer o menor espaço de tempo até que sejam batidos, evitando o sofrimento aos animais. Portanto, até estas normas comunitárias não estão a ser respeitadas. E já agora também uma praxe, que já que o Sr. Presidente de Câmara se ofereceu, enfim, para que o matador seja aqui criado, eu também fico contente pessoalmente, porque há cerca de 30 anos, também sou aqui próximo, sou de Portimão, há cerca de 30 anos também comecei a dar aulas aqui em Messines, São Bartolomeu de Messines, e o meu pai é embora já tenha falecido, de São Marcos da Serra, portanto, estamos praticamente em família. Isso agrada-me, e já agora, quero que vos diga, pronto, talvez uma sugestão, não sei se será sugestão, mas como o Sr. Presidente de Câmara faz parte da AMAL, e a AMAL, quer se queira, quer não, é um órgão importante da região do Algarve, enfim, que tentar sensibilizar, de facto, a Associação de Municípios para também, a nível de assessoria jurídica, assessoria técnica, pudesse também dar um impulso, nomeadamente à criação desse matador. Portanto, nós temos essas entidades. Até foram aprovadas 2 moções na Assembleia Intermunicipal do Algarve, na AMAL, por unanimidade, repare-se, por unanimidade, todos os partidos, todas as forças políticas lá representadas votaram favoravelmente, portanto é um primeiro passo para, enfim, conseguir, de facto, a implantação desse matador. E já agora, há pouco esqueci-me, também em 2010, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou uma resolução na Assembleia da República que foi votada, por acaso não foi por maioria, o PS e o PSD abstiveram-se, mas ela foi votada, foi aprovada. Portanto, é necessário que as deliberações que são tomadas na Assembleia da República que sejam cumpridas. Por outro lado, também, há aqui um outro elemento, é que, de facto, nós também defendemos que o matador deverá ser público, sem dúvida, mas estamos a ver que há resistências da parte do Governo nessa matéria. Mas, por exemplo, seja associações, enfim, de forma conjugada, ou grande parte delas, e com o apoio da AMAL, podem concorrer a fundos comunitários portanto, há fundos comunitários, estas infraestruturas poderão ser financiadas para, de facto, terem lugar. Se isto tem que ser ponderado e tem que ser bem discutido, porque nós temos aqui a Algar Talhos que diz que há uma necessidade por causa, e foi argumentado que existe necessidade
mesmo. E é com esta fundamentação que eu tenho que ir e defender precisamente um matador regional e não um matador municipal. Um matador regional, precisamente porque nós estamos a habituar muito a que não nos seja, apesar de pagarmos todos os nossos impostos, estamos a habituar que não seja a administração central a nos servir com aquilo que é necessário. E depois nós podemos optar, ou vamos para o público ou vamos para o privado, mas tem que existir público. E esta é a nossa defesa. E não posso concordar de maneira nenhuma, e peço desculpa se ferir alguma suscetibilidade relativamente àquilo que possa dizer agora. A coerência tem que ser mantida, porque na Assembleia da República, quer seja 2, quer seja 3, a coerência tem que se manter, porque se aqui defendeu de uma maneira cá em baixo, lá em cima tem que defender da mesma forma. Eu vou ter uma reunião com a ASCAL, eu não fazia ideia de nenhuma que havia esta discrepância. Isto é exagerado, atendendo às circunstâncias que estes produtores, porque senão estamos a afastá-los. E peço desculpa, eu sei que a Carla é meramente uma funcionária, não é ela que define, e eu peço imensa desculpa por isso, mas a verdade é que nós não podemos, uma guia que noutro local qualquer custa 1,25 €, aqui custa 9 €, ora, convenhamos, depois ainda tem que contratar uma empresa para fazer o transporte para cá do gado já morto, porque não tem resposta, é natural que aqueles talhos, quando nós vamos, nós consumidores, vamos a esse talho, a carne seja mais elevada. É natural, eles têm que pagar todos estes gastos. Agora a questão que se coloca é, então quanto é que fica a estes empresários a deslocação? O Alentejo é mais perto que nós, pode-se aproveitar dos produtores e de carne, dos criadores de gado, do Algarve, e vão todos para o Alentejo. Aí já se pode ir 400 km para cima e para baixo e tudo bem. Quanto é que isto custa à região? Melhor dito, aos provincianos. Quanto é que isto custa à província do Algarve? Ter estes empresários todos a deslocarem-se com 50, 200, 10 cabeças de gado, seja o que for. Quanto é que custa? Às empresas. Relativamente a tudo o que referiu-se, e que eu sei que a pergunta é abrangente, mas também depois ela cinge a uma única coisa, que é precisamente, julgo eu, e é aí que eu tenho que chegar, é as mais-valias do que possa ser relativamente ao facto de termos um matador, e nomeadamente no próprio Conselho. Como deve calcular, eu não tenho os custos associados a estas deslocações todas, relativamente a todas as pessoas, aos pequenos e aos maiores, não temos estes custos associados. E era o que eu estava a dizer há pouco, isto é muito importante que chegue até nós para que se justifique esta necessidade, porque as coisas têm que ser pagas e as coisas não podem ser construídas, mesmo que seja com os dinheiros públicos, e eu sou defensora do que é público, mas o que é público tem que ser sustentável, porque senão não tem a vertente da sustentabilidade e teremos então, como se foi falado aqui do tal estádio e de outras mais coisas, enfim, que não têm a sustentabilidade, e as coisas têm que ter essa sustentabilidade, têm que ter um caráter que permita que haja forma da manutenção daquele espaço, e por isso, com essa argumentação toda que nos será entregue, com certeza teremos o suficiente para que seja puxado primeiro para a região um matador e em particular para a região de Silves. A IC1 e a autoestrada está tudo a vir para baixo, não foram ver o Papa. Não é? O dia foi dado, mas está tudo a vir para baixo, não é? Estão a ver? É que é isto, é olhado precisamente como um local de lazer, e nós temos residentes, é necessário olhar para nós, que nós precisamos de uma resposta concreta, e é uma responsabilidade do Governo permitir e neste caso, também tentar desenrolar todos os procedimentos necessários para que isto seja uma realidade. Nós temos produtores. E não é passar a batata quente a algum particular, claro que se não houver da parte pública, mas tem que ser público. Tem que haver financiamento, isto tem que ser uma resposta pública.